Podemos começar. Opa, vamos lá então. Vocês, quer que eu faça a prece aqui? Vocês fazem aí? Pode fazer aí. Ok. Bom, então nós vamos então, está na nossa hora, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, essa oportunidade que temos, pedindo a Jesus, aos espíritos amigos que nos orientem, que nos fortaleçam na nossa fé, no nosso trabalho, no nosso estudo, e que nós tenhamos sempre a vontade firme, o desejo de servir e de aprender dentro do estudo da mediunidade. Que Deus nos abençoe sempre, graças a Deus. Muito bem. Então vamos... Só um pouquinho, Ruela, só um pouquinho só. Ok. Nós vamos todos aqui conectar o nosso celular, por causa do som não tá saindo ali, tá? Ah, não está saindo som? Não, o seu tá, mas aqui nossa caixa deu problema, então a gente vai conectar o celular nosso. Tá bom. O pessoal vai entrar tudo aqui. O som não está saindo aí na caixa, Roberto? Não. Estamos sem som na caixa, por isso. Ah, tá certo, tá certo. Vocês vão conectando que eu vou adicionando, tá? Só mais um minutinho. Sem problema. Vamos lá. Vamos. Pode começar? Pode. Ok. Bom, na semana passada, nós fechamos um aspecto, né? E a gente tem que lembrar de qual assunto que nós estamos falando. Então, vamos voltar aqui. Nós estamos falando do tema 3 da nossa apostila, que é o método kardeciano de comprovação mediúnica. O método kardeciano de comprovação mediúnica, esse é o nosso assunto. Na semana passada, vocês lembram, nós falamos sobre a questão da pedagogia, do método de Kardec para construir a doutrina espírita, mas o nosso objetivo maior aqui é com relação à questão da mediunidade. Qual foi o trabalho dele para garantir essa questão da mediunidade? Porque, se vocês lembram, eu mostrei para vocês aqui no trabalho que ele fez, que os livros... Opa!
Espera que saiu. Que os livros são distribuídos dessa forma. Então, você tem o livro dos Espíritos distribuído em 4 partes, ou 4 livros, né? E o livro que nos toca, que é o livro 2, que é o do Mundo Espírito, ou Mundo dos Espíritos, ele tem 53% do livro dos Espíritos. Então, você vê, você tem o livro 1, você tem o livro 2, o 3 e o 4, são 4 livros. Mas só o livro 2, que é relativo à mediunidade, é mais de 50% de todo o livro dos Espíritos. As questões relacionadas vão de 76 a 613. Então, todo esse movimento aqui do Livro dos Espíritos estão relacionados a quê? Estão relacionados à mediunidade. Uma coisa interessante, que não são muitas casas que têm, e esse é um trabalho que precisa ser feito, a gente faz esse trabalho com relação à doutrina. E no Livro dos Espíritos, o livro 3, com relação ao Evangelho. A gente casa os dois e faz um trabalho conjunto. O que a gente precisa trabalhar lá na frente é pegar o Livro dos Médiuns, trabalhando junto com esse aspecto aqui do livro, que é a base que dá o detalhe no Livro dos Médiuns. Então, isso é uma coisa importante para entender. Bom, com relação ao método de Kardec, quando ele trabalha na parte do Livro dos Médiuns e no livro 2 do Livro dos Espíritos, a atenção que ele dá é muito grande com relação às contradições que existem, as questões que são preocupantes com relação às comunicações, porque quem milita na prática mediúnica conhece muito bem questões que aparecem que deixam dúvidas, que deixam a gente com a pulga atrás da orelha e que muitas das vezes são processos de influenciação de uma forma negativa. Isso Kardec conhecia bem e ele deixou isso vastamente escrito tanto no Livro dos Espíritos, no livro 2, né, que é a maior parte do Livro dos Espíritos, como deixou escrito também isso no Livro dos Médiuns. E ele usou alguns métodos, e é isso que nós vamos ver hoje. Qual é o método kardeciano para a questão da mediunidade? Então, de novo, eu vou dar uma lida e vou pegar os pontos que estão em negritos para a gente falar. Ao longo dos tempos, a ciência vem legando ao homem uma série de conhecimentos que têm contribuído fundamentalmente para o progresso da humanidade pela correta utilização da razão e do raciocínio formal lógico. Então, ele está dizendo que a ciência, ao longo dos tempos, vem trazendo muitos conhecimentos, vem trazendo muitas contribuições para a humanidade, porque ela trabalha com a razão e um raciocínio formal e a lógica. Com o Espiritismo, aprendemos com Allan Kardec que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos deve seguir 2 fundamentos: a razão, tal como ensina a ciência, e o bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a razão da ciência, e a razão sempre vai ser fundamental em qualquer ramo da vida, mas o Kardec acrescenta que, no caso do Espiritismo, não é só o raciocínio formal e lógico, é também o bom senso e as diretrizes da intuição e da inspiração. Por que ele fala intuição e inspiração? Porque, além de nós termos essa condição, ele sabe que nós iríamos estar sendo influenciados pelos espíritos superiores e por outros espíritos. Então, isso aqui é fundamental no processo de construção do Livro dos Médiuns e do livro 2 do Livro dos Espíritos. Com essas 2 ferramentas, Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo. Então, com essas 2 ferramentas, né, a razão, o bom senso e isso tudo aqui, ele construiu o edifício doutrinário do Espiritismo. A partir das manifestações mediúnicas, algumas das quais muito singelas ou banais, mas que não escaparam à sua arguta percepção, desenvolvida ao longo das reencarnações sucessivas e na excelente formação intelectual e humanista que recebeu quando renasceu na França no século XIX. Então, o que está falando um pouquinho para a gente aqui é o seguinte: que o Allan Kardec não era um espírito comum, como a gente conhece, ele era um espírito de um nível maior. Ele já tinha reencarnado várias vezes trabalhando nessa questão de razão, de bom senso, de conhecimento, de investigação, de análise. Ele já era um cientista de várias encarnações. E quando ele nasce na França, ele teve uma educação
de nada mais, nada menos do que Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. E ele foi, inclusive, professor na mesma escola depois. Tal o nível intelectual e humanista, isso é importante, e humanista de Kardec. Então, isso aqui é para a gente começar a entender o processo. Então, vamos lá. Então, qual é o método? O nome do método do Kardec, principalmente para a questão do livro 2 e do livro dos médios, é chamado Método Racional Intuitivo de Comprovação Mediúnica. Então, Método Racional Intuitivo de Comprovação Mediúnica. Por que a gente estuda isso aqui, tanto na doutrina como na mediunidade? E na mediunidade a gente estuda aquele que eu mostrei para vocês de doutrina, mas estuda também esse aqui do próprio mediunidade. Porque o médium precisa entender algumas coisas interessantes, que quando Kardec ele nos mostra o trabalho de uma forma sistêmica, mostrando como que ele observava, como que ele classificava, como ele analisava, como ele chegava a conclusões, ele não está falando só do método dele, gente. Ele está falando de uma coisa importante. Qual é a coisa importante que ele está falando? Ele está falando de um exemplo para nós, na nossa vida. Na nossa vida, nós temos que começar a criar sistemas e métodos que nos ajudem a perceber, a observar melhor a vida, compreender melhor a vida, compreender as questões espirituais e, no caso do médium, compreender os processos mediúnicos. Isso é fundamental para todo mundo, e principalmente para o médium. Quando nós olhamos aqui na aula passada, deixa eu voltar um minuto aqui. Ah, tá. Agora que eu lembrei. Isso que eu estou falando, voltar para a aula passada, na verdade é para o outro grupo, é o grupo de doutrina, não é para nós aqui. Mas eu prometo que na próxima aula eu trago, que é muito importante a gente compreender os sete passos das contradições que Kardec mostra que acontece, a causa das contradições que acontecem nos processos de comunicação. Tá? E eu vou trazer na aula que vem, é muito importante. Mas aqui vamos lá. Então, o que acontece? O Kardec propôs, dentro dos processos mediúnicos, um método racional intuitivo. E esse é um processo que você observa as questões científicas, a razão, a lógica, mas você não pode desprezar o lado humano do ser, que é a intuição, e que é mesmo não só a intuição, mas a questão de compreensão do humanismo dos seres encarnados e desencarnados. Então, esse processo racional intuitivo, nós vamos entender como é que ele fez e como é que ele aplicou isso. Primeiro, ele aplicou isso aqui em várias situações. Então, ele olhava, olha, qual é o lado racional disso? Qual é a lógica disso? Mas o que tem de intuição que eu preciso usar para compreender isso aqui? O que a minha intuição diz? Né? O que as intuições que chegam me diz sobre esse processo? Então, nunca desprezava isso. Por quê? Porque ele era um médium intuitivo e tinha muitas intuições do mundo maior. Essa é uma coisa importante. Mas não só do mundo maior. Tinha outras intuições que ele tinha que trabalhar com o lado racional. Então, você imagina assim, o lado racional observa a coisa nua e crua. O lado intuitivo coloca o plus, aquele lado mais espiritual. Agora, imagina o contrário. Imagina que ele olha só o lado intuitivo e ele é intuído por um espírito, vamos dizer assim, que está trazendo uma inverdade ou está trazendo uma maneira de ludibriar as pessoas, de manipular. Aí ele vai para a razão. A razão fala, não, pela razão isso aqui não faz sentido. Então, quando você junta as duas coisas, você garante uma fortaleza para você trabalhar com um universo tão vasto. Pensa no universo. Imagina, gente, o Kardec, ele abriu uma porta de um conhecimento inexistente. Ele abriu uma porta de um conhecimento imenso sobre a vida espiritual e a relação com o mundo material, com processos mediúnicos, tudo isso totalmente novo para todas as pessoas no sentido de organização. É claro que a mediunidade sempre existiu, nós vimos isso na história da mediunidade, mas um processo de organizar, de compreender com profundidade, com Kardec. Então ele abriu um universo novo, e quando ele abre um universo novo, ele era um cientista. Ele pensou, não, eu tenho que ter isso muito bem controlado
entendido, analisado, refeito 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário para ter certeza que a razão diz que está ok e a intuição diz que está ok. Então, esses passos que estão aqui são métodos que ele aplicou para várias coisas. Por exemplo, quando ele queria classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Então, existe uma faculdade mediúnica do médium, ele queria qualificar e classificar. Então, ele ia trabalhar com muitos médios. Segundo a literatura, ele trabalhou com mais de 1.000 locais e mais de 1.000 médios. Ele tinha que saber, olha, você está falando de qual médio? Eu estou falando da Maria, estou falando do José, estou falando da Marta. Ah, daquela lá é. Ah, tá, já olhei. Ah, tá. Ela já fez vários trabalhos e está classificado aqui, e a qualificação é essa. Isso aqui está bem suportado por esse ponto. Então, esse é um motivo. Entender o papel dos médios na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio, onde vivia as contradições mediúnicas, falsas e verdadeiras, e as mistificações. Gente, olha só. Chegou para ele, olha, chegou aqui essas informações que veio do país tal, ou da cidade tal, do médio tal. Mandou isso aqui para você. E ele recebia tudo, ele tinha que, por isso chama codificador, ia codificar, ia analisar. E tá bom, quem foi o médio? Tá, tem uma qualificação boa, não sei o quê, mas tá bom. Como é que é a questão moral desse médio? Como é que é a vida moral desse médio? Ele tinha que saber, ele tinha que conhecer, né? Onde que ele vive? Qual é o meio? Qual é o meio de vida? Onde ele vivia? Com que tipo de pessoas? Com que tipo de vizinhança? Como é que é a vida lá? Ele costuma ter mistificação? Ele costuma ter informações com contradições? Tudo isso era levado em conta. Para quê? Para ele validar ou não algo que iria entrar dentro da doutrina. E se vocês lembrarem, e vocês podem ver isso muito nos filmes sobre Kardec, Kardec tinha médios de alto nível trabalhando com ele, mas ele tinha adolescentes trabalhando com ele. E quando você olha para isso, você fala, mas hoje em dia a gente fala de mediunidade, pessoas adultas, não se aceita criança, adolescente, jovens às vezes, mas se for muito jovem a gente fica temeroso, né, e tal. E aí você se pergunta, mas por que será? Além da cultura da época ser um pouco diferente, tem um aspecto que às vezes as pessoas não pensam muito. É o aspecto de que os adolescentes, aqueles jovens, e pessoas com 12, 14, 16 anos, Irmã Sidufo era uma adolescente, era uma jovem, né? Saída da adolescência e outras mais. E aí você pensa assim, não, isso aí também é muito interessante, isso é uma maneira de validar que pessoas com um nível de vida, vamos dizer assim, muito jovem, com uma situação muito jovem, já dava uma contribuição de assuntos que normalmente não se sabe. Era mais uma validação. Então, isso aqui é fundamental, né? Entender quem é a pessoa, onde vive, se as suas mensagens têm muitas contradições, porque ele recebia todas, ele tinha que validar tudo. Letra C. Explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium necessária e desnecessária. Então, essa é uma outra coisa que validava, verificar. Olha, como é que é a relação do espírito e do médium? Na psicografia ou na psicofonia? Como é que está essa relação? Tem que entender essa relação. Como é que está funcionando isso? O médium está sendo dominado, o médium tem equilíbrio, o espírito é que está trazendo a comunicação, é o espírito realmente que traz coisas boas, tem uma maneira de falar gentil. Como que funciona? E também a ação anímica do médium, que também existe. E quando ela é necessária e desnecessária. Olha só, nós falamos disso na aula passada, se eu não me engano, que o animismo, às vezes, ele é importante, às vezes ele é necessário, ele acontece. E aí tem hora que não, tem hora que é desnecessário, tem que ter cuidado com a mistificação. Normalmente o animismo pode estar ligado a uma mistificação, um desejo do médium, da pessoa, falar alguma coisa e ele se coloca numa posição anímica, no sentido de que, anímica, gente, de ânima, de alma, ou seja, é a sua própria alma, vamos dizer assim, seu inconsciente falando, e as pessoas pensando que é um espírito. Isso acontece. Aí é um problema. O D. Definir tipos e graus de influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar e evitar a ação dos espíritos inferiores. Então, esse é um item importante.
Olha, essa lista que vocês estão vendo aqui, vocês que já trabalharam em empresa, ou quem não trabalhou, mas isso é fácil de entender, é como se você sentasse com um grupo de pessoas e falasse, olha, nós somos as pessoas que vão analisar as mensagens, o trabalho, o sistema, as pessoas envolvidas, as informações que chegam, as respostas que chegam, as perguntas que vão. Imagina tudo isso. Então, nós temos que ter vários cuidados. Aqui eu estou catalogando para vocês algum deles. Então, ele vai falando. Essas são coisas que nós temos que discutir. Cada item desse aqui pode gerar um programa de trabalho, pode gerar um plano de ação enorme. Então, olha só, definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar, evitar a ação dos espíritos inferiores. Isso aqui dá um estudo. Coisas que ele estava, junto com a equipe de trabalho dele, preocupado. Por isso, a doutrina espírita tem coisas tão importantes, tão bem feitas e tão maravilhosas. O nível de capacitação de quem cuidou disso com Kardec é um nível de um espírito superior, um nível muito alto. Identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Olha, isso cabe para ele, cabe para nós, cabe para todo mundo que trabalha com mediunidade. Qual é a natureza desse espírito? Qual a intenção e a identidade do espírito comunicante? Ora, a gente sabe que muitas das vezes a gente é enganado e isso pode durar muito tempo. O engano pode durar muito tempo. Mas se a pessoa tiver um conhecimento espírita, se a pessoa trabalha com mediunidade, tem um conhecimento razoável do livro dos espíritos, principalmente o livro 2, e tem um conhecimento de estudo da mediunidade, ele vai saber que praticamente os espíritos têm uma maneira de ser identificado com relação principalmente à vibração, a maneira como fala. Se você, as coisas que são faladas, se você guarda, você analisar no momento em que não há o processo mediúnico, porque aquele processo tem envolvido questões emocionais, questão de vibração. Então você imagina, se um espírito, por acaso, ele quer entrar numa reunião mediúnica, começar a dar comunicação através de um ou mais de um médium, mas ele quer fazer esse trabalho de manipulação, ele vai ser sutil, porque se não for sutil, ele não vai conseguir nada. Então, se ele quer manipular, ele vai ser muito sutil. E ele vai procurar todas as maneiras de disfarçar as intenções. Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa muito óbvia para todo mundo. Ele vai disfarçar as intenções ao máximo e tentar disfarçar a sua natureza. Esse é um pouco mais difícil, porque uma boa observação e uma análise das mensagens, do objetivo das mensagens e principalmente das vibrações, você consegue, então, identificar de uma forma razoável o tipo do espírito comunicante. E organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Então, quando nós olhamos esses itens, e vocês podem ler isso com calma, pensar em cada um, e até discutir sobre isso aqui entre vocês, né, nos estudos de vocês, vocês vão ver que Kardec ele tenta cobrir muitas coisas que, na verdade, ocorrem nas reuniões mediúnicas hoje. Daquela época, ele percebia já que isso aqui ia ser recorrente. E a gente sabe disso, que isso é recorrente. Vamos lá. Aqui nós vamos passar uns slides. Eles não são exatamente repetitivos, mas eles dão um resumo da Federação Espírita sobre o método kardeciano de comprovação mediúnica. Então, vamos passar rapidamente, é só para a gente guardar o... Então, aqui, Allan Kardec, o uso do método experimental na investigação dos fatos espíritas e o uso da intuição, de novo, na investigação dos fatos espíritas, o método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo ensinando que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos seguem dois fundamentos. Então, aqui está repetindo um pouco, mas para a gente guardar. Seguem dois fundamentos. Às vezes a gente guarda melhor assim, em forma de figura, né? Fica mais fácil. Razão, tal como ensina a ciência, bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Porque existe uma diferença, né? Da intuição e inspiração, algo que vem de dentro da sua alma, algo que vem de um espírito superior. Então, junta-se isso à razão. A razão nunca pode ser deixada de lado, porque ela não é o que vai só nortear, mas ela é um braço do que norteia o processo de investigação.
né, de entendimento, mas tem que estar aliado ao bom senso, à intuição e à inspiração. Então, ele nasceu, onde ele estudou, né? Esse aqui todo mundo já sabe, não preciso passar isso daqui. Então, ele passou a observar os fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam. Né? Isso a gente já sabe. E ele percebeu que ali tinha uma coisa diferente, que era transcendental, que não era um motivo de brincadeira, de lazer, como era visto na época. Né? E as indagações começaram a surgir, e Kardec começou a se envolver em algumas reuniões mais sérias, e a coisa foi apertando, e ele realmente veio com essa missão. Os espíritos se acercaram dele, os espíritos superiores, e foram lhe trazendo muitas informações, inclusive dizendo da necessidade da sua missão. Isso é muito importante. Trazendo para nós. Vamos esquecer um pouco Kardec e vamos trazer para nós. Nós temos as nossas missões aqui na vida, né? Nós temos a necessidade de evoluir, nós temos nossa necessidade de aprender, tudo isso. Mas todos nós que entramos num trabalho espiritualista, todos nós que começamos a fazer algo na vida, que seja numa religião, que seja no espiritismo, vamos falar do espiritismo, e que às vezes até nos envolvemos em questões de mediunidade, e aí vai. Isto, de uma certa forma, é uma missão, vamos dizer que é uma pequena missão. E aí a gente pergunta assim, tá bom, se eu tenho essa pequena missão, para a gente entender isso mais fácil, quer ver interessante? Todo mundo aí deve lembrar no Evangelho a passagem dos talentos, a parábola dos talentos. Então, a parábola dos talentos, né, vocês lembram? O Senhor, né, que quando fala o Senhor é Deus, né, da terra, né, que é o Senhor de tudo, né? Ele iria viajar e distribuir os talentos. E deu 2 talentos para um, 5 para outro e 1 para outro. E aí fala assim, de acordo com a competência, não falou com essa palavra, mas de acordo com a capacidade de cada um. Daí você já olha para aquilo e fala assim, pera, se ele deu talentos 5 para um, 2 para outro e 1 para um, de acordo com a capacidade, então ele já sabia que para quem ele deu 5 tinha uma boa capacidade de fazer alguma coisa. O que tinha 2 talentos foi dado 2 talentos, também tinha uma capacidade razoável, mas para quem ele deu 1 talento, ele falou, olha, é uma oportunidade. Esse aí que vai ganhar 1 talento, não sei, tem uma dúvida aí se ele vai conseguir ou não, mas é uma oportunidade, e sempre vamos ter oportunidade. Quando a gente olha para essa história, antes de chegar no fim, vamos pensar em nós. A gente conhece os trabalhos de grandes missionários que tiveram aqui na Terra, um Francisco de Assis, né? O Irmã Dulce, um Chico, e outros mais. E eles receberam uma missão um pouco maior que a nossa, né? Eu tenho certeza que todos concordam com isso. E eles, pelo que a gente entende, deram conta de fazer o que é certo. Receberam 2 talentos e duplicaram, sei lá, e entregaram mais do que... E aí foi. E a nós? Bom, a nós, seres mortais, né, comuns, recebemos sim, claro, 1 talento. Ninguém nasce sem receber nada. Recebemos 1 talento. Mas Deus sabe tudo que vai acontecer, sabe. Ele sabe se nós vamos conseguir ou não. Ele sabe, olha, esse que ganhou 1 talento, ele entregou 1 talento como uma oportunidade, mas ele sabia que ele não ia conseguir negociar ou fazer alguma coisa. Por quê? Porque aquele que recebeu 1 talento, ele conhecia a capacidade daquele espírito. Ele sabia que ele era preguiçoso, que ele não se envolvia, que ele não queria trabalhar, mas lhe deu 1 talento. Vou lhe dar a oportunidade, porque esse é o papel da divindade na sua misericórdia. O que aconteceu na história é que o que recebeu 5 dobrou, o que recebeu 2 dobrou, e Deus disse para eles, o senhor da fazenda disse, olha, se me foram fiel no pouco, me serão fiel no muito, vou lhe dar obrigações maiores. É o correto. E o que deu 1 talento, a gente já conhece a história também. Quando ele o chamou para prestar conta, qual a primeira coisa que ele faz, diferente dos outros? Ele já começa a puxar a sardinha para o dono, tentando passar, como diz no português hoje, a lábia, né? Senhor, eu sei que és justo, que és
rígido, e que vai falando um monte de coisa primeiro para dar desculpa. É assim que a gente costuma fazer. Né? Quando a gente está enrolado, a gente tenta ir lá já e fazer uma entrada triunfal para ajudar a situação difícil que a gente está. E aí o homem olhou para ele e falou assim, servo mau, né? Preguiçoso e tudo mais, né? Pega esse um talento que ele tem e dá para o que tem 10, porque ele vai fazer mais. E aí traz isso para nós aqui e vamos observar que nós recebemos um talento. Com certeza recebemos. Se nós pensarmos que nós somos espíritas há algum tempo, que nós estamos buscando aprender, que nós estamos procurando nos dedicar a um processo de mediunidade, que não é fácil, não é um processo como ser um palestrista, né? Ser um coordenador de curso, que você tem que estudar muito, mas o trabalho mediúnico é um trabalho puxado, não é fácil, porque tem que ter muita dedicação, e não é só o trabalho no centro, é o trabalho integral. O trabalho mediúnico é um trabalho integral. Porque quando você dá um curso numa casa espírita, como eu dou esse aqui, dou o curso de doutrina aqui, eu estudo no dia de semana, eu preparo, mas não é integral assim. Agora, o trabalho mediúnico é integral por quê? Porque você está sempre com a antena ligada. Sempre com a antena ligada. E você não pode descuidar, não pode relaxar, você tem que estar vigilante, porque você é uma antena. Uma antena. E você recebeu essa antena. Essa é a sua moeda. É a sua pequena missão nessa vida. Então a gente tem que se questionar: o que eu estou fazendo com essa moeda? Né? E não adianta a gente pegar essa moeda e enterrar, vou ficar com ela quietinha aqui, quando eu morrer eu vou estar aqui. Não. Deus espera que nós, como criaturas, também tenhamos a capacidade de cocriar. Cocriar é multiplicar aquilo que ele nos deu. Isso nós temos capacidade, ele nos deu essa capacidade. E ele espera isso de nós. Então, isso eu queria colocar como trazendo o trabalho do Kardec para os dias de hoje, para o nosso trabalho mediúnico. Vamos um pouquinho aqui. Bom, aí ele fala que, aqui na FEB, ele fala, olha, a aplicação do método experimental, uma observação cuidadosa, uma comparação, uma dedução de consequências, dos efeitos remontar às causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Validação dos resultados somente quando ele resolve todas as dificuldades da questão. Gente, olha isso é uma listinha que eu fico pensando, e a gente usando a nossa imaginação, pensando o Kardec numa época em que não tinha internet, não tinha e-mail. Vocês imaginam, quando você mandava uma carta, hoje, há 30 anos atrás, quanto tempo ela levava para chegar? E naquela época, as correspondências, como funcionava? Ia de carruagem, um mês de viagem. Olha, pensa, ele lá na sua casa recebendo aqueles milhares de comunicações e tendo que passar cada comunicação por um crivo desse tipo. Observar cuidadosamente, comparar, ver as consequências daquilo, aí olhar onde está o efeito disso que está acontecendo, cadê a causa disso, qual o encadeamento lógico dessa informação e validar os resultados. E olha, quando você olha para isso, esse assunto é tão importante, gente, que ele não está aqui. Deixa eu só ver se eu não coloquei, mas eu tenho quase certeza que não. Não, eu não coloquei, mas eu vou fazer questão, na semana que vem, eu vou anexar aqui um pequeno, são 2 ou 3 slides só, porque vai dar uma visão a vocês de qual importante é os 7 passos que Kardec coloca de cuidados com as contradições, mistificações das comunicações espirituais. Eu nem sei porque eu não coloquei aqui, porque isso está no grupo de doutrina, mas isso é fundamental para vocês. E é isso, porque apesar de todo o cuidado de Kardec, com todo o processo que ele teve de ajuda e tudo mais, quando a gente olha para a doutrina espírita, a gente percebe que a doutrina espírita ela é um trabalho conjunto entre os livros. É um trabalho conjunto entre os livros. Não é estudar um livro especificamente. Porque quando você pega o livro dos Espíritos, são perguntas e respostas. E você vai observar que você faz uma pergunta
Kardec faz uma pergunta, tem uma resposta. Depois ele faz a mesma pergunta com uma coisinha diferente que ele coloca, a resposta já é um pouco diferente, você fala, mas isso aqui, com isso aqui, é contraditório. Aí depois você analisa uma outra, e você fala, não é contraditório, é complementar. E se a gente não ficar atento a como a gente estuda o Espiritismo, a gente entra por umas estradas complicadíssimas. E a gente estava falando disso ontem no nosso curso aqui, e eu vou fazer questão da semana que vem fechar esse assunto com esses 7 passos, que vai ser muito importante para a gente compreender um pouco mais o processo de Kardec. Vamos um pouquinho mais. Conclusão. A comunicação com os espíritos provava a existência do mundo invisível e do ambiente deles, né? Então, a comunicação com os espíritos provava a existência. A comunicação permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Então, isso aqui é importante. Allan Kardec, o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas, que aí já é o outro lado. Tem o lado da razão, aqui a questão da intuição. Impossibilidade de sempre obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Então, olha só, vocês pensam que um espírito como Kardec, que era um cientista, cético, antes de começar a trabalhar no espiritismo, como é que ele poderia abraçar de uma forma tão amigável uma questão que dissesse assim, a razão não é suficiente, muitas das vezes. E vocês sabem que isso tem uma coisa interessante que eu vou passar para vocês. Hoje, existe uma ideia no mundo científico de um racionalismo muito forte, que é só a razão que resolve as coisas. Isso está muito em voga no mundo. Eu tenho a felicidade de conhecer o Espiritismo e de estudar uma filosofia espiritualista que fala que a razão ela é boa, importante até um ponto. Dali para lá são coisas maiores. E o Kardec, olha só, naquela época já falava isso, já sabia disso. Ele percebia. Por quê? Agora vocês pensam o seguinte, vamos olhar com a cabeça de um Kardec. Cientista de um alto nível, cético, durante a vida toda. Em questão de pouco tempo, ele percebe que todo esse trabalho de cientista cético é importante, mas que ele abre uma porta de um mundo que a razão e a ciência não compreendem. Não compreendem, não tem explicação, e muitas vezes a ciência repudia. Entendem por que o Kardec colocou a inspiração e a intuição como um ajudante da razão? Olha isso que está escrito. Impossibilidade de sempre obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Ou seja, só com o lado científico, só com o seu lado de cientista, ele percebia que muita coisa escapava. Então, ele começa a usar o lado intuitivo nas suas perguntas para conseguir as respostas satisfatórias. Definição do inovador método racional intuitivo de investigação do fenômeno mediúnico. É esse que ele está falando. Então, não é só racional, é intuitivo também. Associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição. Mas, mais do que tudo isso, a gente lê isso aqui e fica pensando quanto tempo esse ser dedicava a isso, quanto da sua capacidade intelectual ele precisou para construir tudo isso aqui. Olha isso, associação de instrumentos científicos. Quer dizer, ele tinha que pegar recursos da ciência, observação, registrar, processar os dados e ainda usar os recursos da intuição. Gente, tudo isso que a gente lê, que é importante compreender as dificuldades e o sucesso de um espírito mais evoluído, não só, mas como isso traz, como isso impacta a nossa vida. E quando a gente pensa em impacta a nossa vida, nós temos que pensar o seguinte, a nossa vida é uma vida de espíritos da terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos, com muitos vícios e pouquíssimas virtudes, se é que a gente tem, e os vícios, em geral, estão relacionados a muitas coisas que nos impedem de fazer um trabalho, não nesse nível que está aqui, mas um trabalho, um esforço adicional para conquistar conhecimento, para conquistar algo na vida.
Porque a preguiça, os vícios, você começa a estudar e você para, então você começa, não, eu quero aprender, então você vai buscar o aprendizado, você começa a buscar coisas na internet para você se instruir, ou os livros, e quando você começa a fazer isso, o que acontece, em geral? Isso é comum, Vem imediatamente as distrações biológicas. Primeiro são as biológicas. Quais? Essa cadeira está muito incômoda. Essa luz está fraca. Acho que vai chover. Meu corpo está doendo. Acho que eu estou com fome. Acho que eu preciso beber água. Deixa eu olhar na geladeira. Essas coisas simples são distrações de quem? Quem faz isso? É um espírito? Não. É você. É o seu instinto. As suas emoções e os seus instintos sempre vão tentar te reter onde você está. Os seus instintos, as suas emoções não querem que você evolua em conhecimento, porque eles estão perdendo terreno. Porque todas as vezes que o instinto grita, a sua emoção grita, você cede. E se eles percebem que você está começando a se instruir, eles correm risco. Então, agora imagina o esforço que um ser precisa fazer para todos esses processos serem desenvolvidos e ele trabalhar nisso mais ou menos uns 15 ou 12 anos direto nesses livros. E ainda, no final de vida. Não é um jovenzinho, como a maioria das pessoas, cheio de energia. Não é. É uma pessoa que tinha problemas de saúde, tinha dificuldades, tinha perseguição espiritual e de encarnados das instituições. Lembra de Barcelona, da queima dos livros? Tinha uma perseguição muito grande da igreja. E com tudo isso, a perseverança. Perseverança é uma virtude. A perseverança de fazer as coisas acontecerem. Então, perseverança e busca de aprendizado. 2 exemplos, tem vários, mas 2 exemplos bons de Kardec para nós. Então, o método racional intuitivo de comprovação mediúnica, aqui em um formato fácil de compreender, né, proposto por Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos, foi aplicado também para classificar e qualificar a faculdade mediúnica, que nós falamos, ela trouxe aquilo para cá, porque isso aqui é mais fácil da gente compreender. Explicar a relação de espírito e médium, organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Organizar uma reunião médica séria e instrutiva. Se você buscar lá no Livro dos Espíritos e se você buscar no Livro dos Médiuns, você vai ter informação sobre reuniões sérias mediúnicas e instrutivas. Os graus de influência do espírito no mundo físico, como que ele neutraliza, como que a gente atua, entender o papel do médico na comunicação mediúnica, a influência moral que ele tem, né? Como é que é a vida dessa pessoa? Como que normalmente ele tem? Porque, gente, nós não estamos fazendo curso de santo, ninguém é santo, aqui nós somos espíritos de terceira ordem e tudo mais, tá bom? Bom, mas tem uma hora na vida que a gente tem que entender. Olha, o que eu quero? O que eu quero? Não, eu quero ir no centro, eu quero trabalhar na reunião mediúnica, eu quero ajudar fazer o pronto-socorro, ajudar os espíritos que sofrem, ser um canal de comunicação dos espíritos bons, estar sintonizado com eles, ótimo. Mas e no dia a dia, o que você quer? Não, no dia a dia aí é outra história. Gente, não é. Não é outra história. Médium, né? É igual um médico. O médico é médico. É claro que eu não vou nem discutir aquela questão do médico que só trabalha num lugarzinho ali. Não, médico é médico. Se alguém cai do teu lado e você é um médico, você tem que dar um atendimento ali. Então, médium é médium. Ele está com a antena ligada, não adianta. Como é que você desliga a antena? Não desliga. A sua antena está ligada em você todo o tempo. Então você tem que ser um santo. Não é isso, nós não somos e nem vamos ser em pouco tempo. Vai demorar demais para isso acontecer. Mas o mínimo de cuidado com a nossa vida, com como a gente se envolve com as coisas, com as pessoas, com o que a gente lê, com o que a gente vê, como a gente se relaciona com as pessoas,
né? As gentilezas, as tolerâncias e todas as outras coisas que a gente sabe, está aqui. Né? Está aqui por quê? Porque também vai influenciar no tipo de comunicação que nós vamos ter. É claro que os espíritos vão nos apoiar, vão nos ajudar, vão estar lá na reunião fazendo esforço, mas tem um limite. Tem um limite. Os espíritos mais sérios, os espíritos de um nível maior, eles se envolvem com as coisas sérias de um nível maior. Se ele percebe que as pessoas não estão se envolvendo, que estão levando a coisa meio que, né, eles vão procurar onde eles são úteis. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. E aí, nós temos que ter o cuidado com isso aqui. Como é que a gente identifica a natureza e intenções? Isso é fundamental em qualquer reunião mediúnica. Mesmo as reuniões mediúnicas que são mais sérias, que você vê que tudo ali ocorre direitinho, de vez em quando aparecem umas coisas assim. Acontecem umas coisas assim. Um casinho muito rápido aqui, de uma situação dessa que ocorreu, numa reunião mediúnica que eu participava. Eu nunca escondi, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de cosmos, de estrelas, entender o sol, entender essas coisas. É um gosto, é um lazer, eu gosto. E eu lembro de uma reunião mediúnica que nós estávamos fazendo, e as reuniões eram muito boas, eram assim, de um nível bom, as pessoas ótimas, tudo ocorria sempre muito bem, com poucas coisas. E nesse dia a reunião estava muito boa e tal, e daqui a pouco deu incorporação um espírito, e ele falou, olha, eu não sou daqui, e eu vim aqui com mais 2 amigos que estão aqui para observar a reunião de vocês. Na verdade, nós somos de outra galáxia. Não era nem da Via Láctea. De outra galáxias, e nós estamos viajando para a observação dessa reunião. Como eu sou uma pessoa que gosto dessas coisas de galáxias, de viagem, tudo isso me interessa muito, aquilo era uma isca, né? Era uma isca para mim. Se eu embarco naquilo, onde que aquilo ia parar? Entende como é sutil? Pega no teu orgulho, na tua vaidade e te dá uma fisgada. Se der certo, vai embora. Daí eu olhei e falei, olha, pode ficar aí, sem problema algum, observe o que você quiser e se precisar alguma coisa, nós estamos por aqui. Acabou a conversa. Não voltou mais. Mas se você dá corda e se você não compreende o objetivo real dos espíritos estarem aqui, os espíritos não vêm aqui para aprender conosco, não. Vêm para se tratar, é diferente. Mas os espíritos que vêm aqui para nos ajudar, nos instruir. O papel deles é nos instruir. Nós não temos o papel de instruir os espíritos, não os que estão em tratamento. Isso é diferente. Os espíritos estão em tratamento, quem instrui são os espíritos, os mentores, através de mediunidade, através de intuições, através do nosso estudo. Mas os outros que vêm no sentido de orientação, vêm nos orientar, não vêm receber orientação nossa. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Vamos lá. Então, essas informações foram as referências para a edificação da doutrina espírita. Então, de novo, parte do Livro dos Espíritos, né, na forma de código, ou desdobrado depois, decodificado nas demais obras. Então, você pensa assim, o Livro dos Espíritos é uma base, nós já falamos disso, é como se fossem os códigos. E cada livro, são 4, cada livro se desdobra ou se decodifica nas outras obras. Então, você pensa no livro 2 do Livro dos Espíritos, 53% do livro, ele está ali, codificado não é a melhor maneira, mas ele está ali de uma forma bem básica, fundamental, e ele se desdobra, se decodifica na obra O Livro dos Médiuns, O Guia dos Médiuns, que é, né, uma maneira de trazer os detalhes para os processos mediúnicos. E a mesma coisa acontece com o Evangelho, que é o livro 3, que é o Céu e o Inferno, que é o livro 4, e a Gênesis, que é o livro 1. A Gênesis é o menor, são 76 ou 75 perguntas. Então, o nosso trabalho aqui de Livro dos Médiuns, que a gente está estudando nesse formato resumido, porque vocês pensam o seguinte, gente, um curso de médiuns, isso aqui, é um formato razoável, mas não é aquilo que você estudou, fez esse curso, agora acabou, não precisa estudar mais. Não é isso. Pense nesse curso como se fosse assim, vamos falar das coisas básicas, mais importantes, mas o trabalho aí com o Roberto, com
os responsáveis da casa, é o trabalho do dia a dia que vocês vão fazer nas reuniões de vocês. E, de fato, eu vou ser honesto para vocês. Eu trabalhei um bom tempo numa reunião de doutrina para construir, e a ajuda de outros espíritas, né, de outras áreas, para construir uma matriz que ligasse o livro 3 com o Evangelho. Então, a gente hoje estuda os dois juntos. Eu tenho certeza que se eu procurar, eu vou achar uma matriz que liga o livro 2 com o livro dos médios, que esse é o ideal. Mas aqui, como a gente está estudando uma apostila da FEB, a nossa margem de erro é muito pequena. É muito pequena, porque a FEB é séria nas coisas que faz, então a gente entende que o nosso material é bem respaldado, né? Vamos um pouquinho mais aqui? Hoje a gente, só colocando para vocês, eu estou aqui sozinho, porque eu estou na casa da minha filha, não estou em casa, né? Eu moro em Taubaté. Minha filha precisou viajar com o marido, eles foram fazer uma viagem de uma semana, e eu e a Grace viemos para cá, para a casa das minhas netinhas, nós estamos com elas, a Grace agora está tomando conta da netinha lá, então ela não pôde participar. E aí eu tive que, como eu fiquei receoso de não ligar o ao vivo, eu liguei ele um pouco antes. Então a gente vai fechar esse assunto daqui a pouco, mas ele já está mesmo para chegar no fim. Um ponto relevante que não deve passar despercebido é aquele que a nova ordem de conhecimentos trouxe no seu bojo, a questão moral. Esta é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que, a rigor, deve transformar o indivíduo para melhor. Daí, Allan Kardec afirmar: o mais belo lado do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Gente, a gente fala, deixa eu só ver aqui, tá? A gente fala de muitas coisas, de técnicas, disso, daquilo, tudo é importante. Mas isso que está aqui embaixo, opa, pulou. Isso que está aqui embaixo é a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que está lá no... Vocês vão encontrar isso aqui no capítulo 17, Sede Perfeitos. Lá você tem o homem de bem e o verdadeiro espírito. E o bom espírito, o verdadeiro espírito, alguma coisa assim. Você vai lá e lê e você vai encontrar isso aqui. Nunca se esqueçam disso aqui. Kardec está dizendo para nós uma coisa que a maioria das religiões não dizem. A maioria das religiões falam dos seus fundamentos e diz que tem que seguir aquilo ali. É o que a gente conhece. Kardec diz bem claro, ok, tudo certo, também. Mas um espírito verdadeiro é aquele que se transforma moralmente, porque a questão moral é a parte mais importante do espiritismo. Isso é dito por Kardec e quem estuda espiritismo sabe que isso é assim mesmo. Vamos lá que nós estamos chegando no final aqui. Então, ele usou esse processo do método racional intuitivo para a codificação da doutrina e para a questão dos fatos mediúnicos. E aí ele diz: apliquei a essa nova ciência como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Isso aqui é um perigo. É quando a gente parte para falar de um assunto, mas a gente já tem umas ideias preconcebidas. Isso acontece até numa conversa. Você conversa com uma pessoa e você está falando uma coisa, ela está falando, e quando ela está falando, você não está pensando no que ela está falando, está pensando que você vai responder. Isso é comum, gente. Isso chama ideia preconcebida. Isso é um perigo. Isso evita imensamente o desenvolvimento e o aprendizado das pessoas. Então, para um cientista, isso aqui é fundamental. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Olha isso. Só aceito isto se ela resolver todas as dificuldades da questão. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias. Lembra que eu falei da porta? É uma revolução. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Aqui está só colocando que o Allan Kardec não se manteve preso às ideias do positivismo.
Eu não sei se foi aqui ou se foi no de doutrina, que eu falo um pouquinho do Augusto Comte, eu acho que foi aqui que eu falei também, né? Que é muito interessante cientificamente, mas espiritualmente não. Né? Não pregava nada de espiritualismo, nada disso. Mas o Kardec foi influenciado pelo lado científico, que foi fundamental. Naturalmente, que nem todos os fatos sociais, mesmo alguns da ciência, podem ser reduzidos a leis. Esta é a fragilidade maior do positivismo. Na verdade, as ciências humanas têm demonstrado que é complexo e difícil mesmo estabelecer padrões ou leis, por exemplo, na área comportamental ou afetiva. Ou seja, quando você fala de psicologia, você fala da área afetiva, comportamental, é muito complexo você aplicar leis. Então, quando você está falando do positivismo, e ele está falando da religião, da humanidade, do humanismo, é muito difícil aplicar leis. Nesse sentido, Kardec foi além. Então, ele não ficou só nas leis do positivismo. Teve lucidez para não desprezar o valor da intuição, é o que nós falamos. É importante assinalar que a intuição só passou a merecer maior crédito da ciência e do cientista há relativamente pouco tempo, com as contribuições de Henry Bergson, 1859-41, Edmund Husserl, não sei se é assim que pronuncia, apesar de ter sido destacado por Platão, por Platão na Antiguidade, sob o nome de visão, noesis, das ideias. Ao utilizar o método racional intuitivo da verificação do fenômeno, Allan Kardec teve condições para elaborar, sistematizar e vulgarizar, tornar público notório a doutrina espírita em etapas ou processos contínuos. Eis o que Kardec nos afirma. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Tanto parte dos espíritos como dos homens. Claro, quem fez as perguntas foram os homens, Kardec, né? A pergunta é tão importante quanto a resposta. Kardec não aceitou sem antes passá-lo pelo crivo da razão. Quaisquer ensino como princípios autênticos, inquestionáveis, definitivos a serem incorporados à doutrina. Nós vamos ficar por aqui, porque tem um finalzinho que eu não vou colocar hoje, por causa do tempo e porque eu quero trazer na semana que vem para vocês aqueles 7 pontos, que é fundamental. Vocês vão ver como é importante numa reunião mediúnica entender aqueles 7 pontos. E eu não queria deixar isso passar. Mas a gente vai falar daqueles 7 pontos, e deixa-me ver uma coisa aqui. Tá. A gente depois vai entrar em espírito, matéria e fluidos, os 7 pontos, e mais algum detalhe que está faltando aqui, que é pouca coisa. Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok. A gente está chegando aqui no final. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Agradeço essa oportunidade. Espero que o material esteja sendo útil. E agradecer particularmente ao Roberto por isto. E pedir aí a excuse, né, porque a Grace não pôde comparecer, mas, coitada, está envolvida com as crianças. Gente, eu vou terminando aqui, parando a gravação e pedindo a Deus que abençoe vocês. E, Roberto, você toca aí a sua segunda parte, não é isso? Fica com Deus, querido. Falou, Ruela. Falou. Até mais, querido. Vou encerrando a transmissão aqui. Fique em paz. Tudo de bom. Fica com Deus. Até mais.